Você já ouviu que você só faz coisas erradas? Parece que entre duas opções você acaba sempre escolhendo o que é pior para você. E as pessoas acabam até tentando te ensinar a viver para você acertar mais, só que ainda assim parece que nunca funciona. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. E se você já passou por isso, já deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e também ative o sininho das notificações. Bom, será mesmo que existe uma forma certa e uma forma errada de se viver? Será que diante de duas opções, sempre uma vai ser a melhor e a outra vai ser a pior? Uma você vai conseguir ser feliz e a outra você vai caminhar rumo às trevas? Será que na vida é assim? Pois é. Eu acredito que você já tenha ouvido muitas vezes que você fez errado, escolheu errado, você não deveria ter feito assim. Mas será mesmo que se você tivesse feito de uma forma diferente, as pessoas não iriam falar a mesma coisa? Será que as pessoas, quando tentam te ensinar, eles estão realmente pensando em você, nas suas prioridades, no que você gosta, no seu estilo de vida, ou eles estão escolhendo por eles através da sua vida? O que você acha? Já deixa aqui nos comentários se você acha genuinamente que as pessoas pensam em você na hora que estão te dando um conselho ou ensinando alguma coisa, ou acaba sendo uma extensão da vida delas, o que elas gostariam de fazer, o que elas acham que seria o melhor. Pois é, na maioria dos casos, o que acaba acontecendo é a segunda opção. As pessoas acabam expandindo um pouquinho da sua vida, ensinando as outras pessoas conforme o que elas aprenderam que é o correto e conforme o que elas acham que seria o melhor. Mas, primeiro ponto, não existe jeito certo ou jeito errado de se viver. Existem aprendizado, ou seja, se você aprendeu que determinada coisa leva um processo, um passo a passo, ou mesmo na sua vivência, todos se comportam ou todos vivem dessa maneira, para você essa realidade é a correta. Por quê? Porque é mais frequente, você já viu por muitas vezes, então isso para você acaba sendo internalizado como o correto. Porém, pense aí um pouquinho, será que as pessoas têm que viver da mesma forma que você vive ou que você aprendeu com a sua família, com os seus pais ou com as pessoas? Será que existem pessoas que vivem o completo oposto de você, mas vivem felizes e parece que é o jeito certo? Pois é, existem formas infinitas de se viver e ainda assim ser o jeito certo, porque a principal diferença está no seu pensamento. Então, se você diante de uma escolha, você acaba escolhendo a opção A ao invés de B, mas ao longo do processo, quando você está aí na jornada do processo A, você fica se questionando ou pensando, nossa, acho que o B seria melhor, nossa, olha os desafios que eu encontrei no A, talvez o B seria melhor, nossa, realmente o A não é o jeito certo, eu deveria ter escolhido o B. Quanto mais você age dessa forma, é como se realmente o caminho, a jornada do jeito A fosse o errado. Isso pensando em como você analisa a situação, somado a como vai ser a interferência ao seu redor, tanto de amigos, de família, do seu companheiro ou companheira, enfim, Quanto mais essa interferência das pessoas que convivem ou estão próximas de você, maior vai ser essa cobrança interna de ter feito o errado. Mas eu quero que você reflita um pouco mais e perceba que o jeito certo é, primeiro, a sua opção de escolha. Então, se você escolheu algo desse jeito, vai depender de você para ele ser certo ou não. E ele pode ser o jeito errado para outras pessoas, porque não é
o como as pessoas deveriam ou querem viver. Então, você pode receber orientações e críticas com relação que esse caminho não seria o melhor para você, com base no que eles acreditam. Você consegue perceber a diferença? Ou você acaba sendo, de certa forma, contaminada, absorvendo toda essa crítica e fazendo com que esse caminho vá minando dia após dia? Como que você age nesse momento? Como uma esponja? Ou não consegue identificar que a pessoa está falando devido à experiência dela, o que ela acha que seria o correto? Me conte também aqui nos comentários, porque eu quero conhecer um pouquinho mais sobre você. Além de toda essa interferência pessoal através do seu próprio julgamento com relação às suas escolhas, o convívio social que você tem, também tem a questão da internet que nos leva a diferentes mundos e contextos. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, essa diversidade de possibilidades e até mesmo restrição conforme a nossa realidade em questão, é comum nós nos sentirmos cobrados de alguma maneira a se posicionar. E é nesse momento que muitas das vezes você e as pessoas de modo geral costumam não se posicionar e pedir que outras pessoas acabem decidindo por elas. Então, diante de escolhas difíceis, acaba consultando pessoas próximas para saber o que seria melhor para si. Só que eu acredito que você já tenha percebido, até aqui nesse vídeo, que as pessoas vão decidir com relação aos princípios delas e não necessariamente pensando nos seus. Então, vamos trazer aqui um fato real sobre o que eu vivi para ficar ainda mais claro essa questão de escolha. Eu vim de uma família conservadora. Essa questão de estudo e trabalho sempre foi valorizado, principalmente o trabalho no setor público, né? Eu tinha parentes próximos que trabalhavam no setor público e isso acabava sendo o sonho de muitos de nós, inclusive o meu sonho. Mas aí abre um parêntese. Será que se eu tivesse vivido ou sido criada em um outro contexto, será que o meu objetivo também seria esse? Provavelmente não. O tempo se passou e sim, eu iniciei na carreira pública, ainda sem a formação em psicologia, e alguns anos depois, sim, já com formação em psicologia em uma outra cidade. E foi muito bom, uma conquista realizada, né? Só que eu tinha 24 anos. E você sabe que na carreira pública não tem crescimento, não tem desenvolvimento. E aí, depois de um ano e pouquinho, isso já começou a me perturbar. Porque, imagina, 25 anos, viver mais 20, 25 anos nesse mesmo lugar, fazendo essa mesma coisa, com essas mesmas pessoas. Para mim, eu vi como se fosse uma poda. Eu não iria crescer o tanto que eu gostaria, principalmente na profissão, enfim, né? E aí chegou o momento de decidir não continuar na carreira pública. Então, eu queria que você respondesse. Será mesmo que a minha família me apoiou? Será que as pessoas que estavam próximas, que eram próximas de mim, com essa minha decisão de sair do setor público e ir ser um profissional liberal, será que eu tive apoio? Se você respondeu não, você acertou. Eu não tive apoio. Mas, vamos pensar assim, né? Se eu tivesse ido pelo pensamento da minha família mais conservadora e permanecesse na onde eu estava, será que eu estaria feliz? E nesse momento, eu consegui separar o que era valores deles e o que era valores meus, objetivos meus. Então, eu gostaria que na sua vida você também começasse a exercitar isso. Quais são os seus valores, os seus desejos, os seus sonhos? E quais são os sonhos e os desejos dos demais que estão à sua volta? Porque, às vezes, sim, existem sentimentos, existem, enfim, um vínculo legal, mas ainda assim, o foco, o objetivo de cada um é singular, é diferente. Então, às vezes, se você pensar assim, eu não vou fazer determinada coisa para
não desagradar uma outra pessoa. E será mesmo que você vai desagradar a outra pessoa se você não fazer o que ela gostaria? E eu pergunto algo pior. E você? Será que você vai se desagradar fazendo coisas que a outra pessoa gostaria e você não? Então, através deste fato, desse contexto, a gente consegue perceber que o que é valorizado por algumas famílias nem sempre é por outras. Então, essa questão do setor público e empreendedorismo, enfim, vai de família para família, de contexto para contexto, e se você vive em um contexto que valoriza CLT ou valoriza esse setor público, provavelmente você vai ter um desejo de seguir essa carreira. Porém, dia após dia, você vai perceber se isso realmente faz parte de você ou não, ou quais são os seus desejos a partir de então, né? A única coisa que você precisa entender aquilo que é genuíno e aquilo que a gente acabou aprendendo através da convivência. Então, a gente aprendeu que o correto é estudar e passar em um concurso e viver ali de uma maneira estável. Mas será que existe só essa maneira de viver? É essa pergunta que você deveria fazer quando você precisa tomar uma decisão. Será que existe um jeito certo ou um jeito errado de trabalhar, por exemplo? Qual que é o objetivo? Qual que é a função de se trabalhar? Reconhecimento profissional, você crescer, desenvolver. Dependendo da sua profissão, você vai estar em contato com pessoas ou com organizações, enfim, você vai estar colocando força de trabalho para ir em prol de algum objetivo. E além disso, tem, claro, a questão financeira. Então, existem fatores que fazem com que o trabalho seja importante. Então, qual que é a função? Está atingindo a função? Se está atingindo a função, ok. Não existe um trabalho perfeito ou um lugar que seria o ideal. E eu volto a repetir. Existe sim a forma como você vai passar por esse caminho. Voltando ao meu exemplo. No empreendedorismo, sendo um profissional liberal, existem desafios, existem conhecimentos que você vai precisar buscar e se informar, porque isso não fazia parte da sua realidade. E se você enxerga isso como um desenvolvimento, parte do processo, ótimo. Mas e se você analisa como algo difícil? Mais um desafio. Ah, eu não precisava disso. Antes eu tivesse ficado no meu antigo emprego. Realmente, qual que seria o peso desse novo caminho? Muito pesado e provavelmente talvez você não iria dar andamento, até mesmo recuar e voltar para o seu antigo emprego, se isso fosse possível, né? No meu caso não, exoneração, só se passar em outro concurso. Mas se você é CLT, você vai na sua empresa, se você era um bom funcionário, provavelmente a empresa ela vai te readmitir. Isso é um caso que é possível retrocessos, né? Mas existem casos que não serão possíveis. Então, eu gostaria que você repetisse: não existe um jeito certo e um jeito errado de se viver. Existe uma forma que você acredita que seja a melhor para você. Independente se vai ter aprovação ou reprovação das pessoas à sua volta. E me conta, falando sobre a minha história, qual história da sua vida você acabou se lembrando? Veio aí na sua mente que você precisou escolher e nem sempre essa escolha foi vista, né, com bons olhos pelas pessoas que estavam próximas de você. E mais, você continuou no seu caminho, teve força e resiliência, porque eu sei que não é fácil, ou você acabou retrocedendo? Me conta aqui, que eu gosto de ler os comentários, acompanhar um pouquinho de como está acontecendo a vida deste lado. E se você gostou desse vídeo, gostou de refletir sobre isso e até mesmo começou a ver a vida como algo mais leve, né? Porque acredito que se você está diante de uma decisão e não existe um lado certo ou um lado errado, será que essa escolha, essa decisão vai ficar tão pesada assim? Acredito que não, né? E essa é a mensagem principal do nosso vídeo.
Então, se você gostou desse vídeo, já deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e também ative o sininho das notificações. Se você gostou de refletir comigo, acredita que essa mensagem deve chegar a mais pessoas também, eu te convido a encaminhar esse vídeo nos grupos para famílias, amigos, para que eles também possam ter essa oportunidade de refletir e crescer. Esse foi mais um Normalize Sua Ansiedade na prática. Fique com Deus e até o próximo vídeo.